a gente acaba dando espaço para mulheres falarem da história delas. E eu tenho certeza que cada história ali tem algo a agregar na vida de alguém. Qual o papel da comunicação na construção da autoridade feminina hoje? Nossa, para mim a comunicação nessa construção de autoridade e posicionamento é o principal. Se você não tem uma boa comunicação, se você não consegue ter uma comunicação clara, assertiva, você não consegue passar aquilo que você tem de conhecimento, inclusive, você não consegue construir uma autoridade. Você citou agora que a gente tem um mercado dominante masculino. Sim. E temos mesmo. Tem vários motivos por ser dominado pelo homem, mas um dos motivos é a própria mulher. Ela se sabota o tempo inteiro. São crenças limitantes que acaba atrapalhando, autossabotagem, autocrítica. Eu acho que a gente se desfazer da gente mesmo já é o primeiro passo a você não conseguir avançar. E quando você conversa com essas mulheres líderes que você falou que é entrevista, que tipo de padrão de mentalidade e comportamento elas têm? Legal, elas não esperam estar prontas, porque nunca ninguém vai estar 100% pronto pra nada. Então elas têm isso na mente delas. O que elas fazem? Elas vão. Que conselho você daria para uma mulher que quer se posicionar mais nesse mercado nosso de streaming? Parem de se autocriticar. Parem de autossabotar. Bem-vindos a mais um Abbotcast, o podcast da Abbots, e hoje é um episódio especial, Streaming Ladies. Eu tô aqui com uma convidada muito especial. Hoje é um episódio totalmente diferente, a gente sai um pouco da área de streaming para falar um pouco sobre mulher, sobre esse universo feminino, a comunicação, a estratégia, a liderança, e eu tenho uma convidada muito especial aqui, Amanda Abramo, apresentadora e host do Mulheres Pod, um podcast que tem dado espaço para histórias, aprendizados e trajetórias a mulheres que estão transformando seus mercados. Amanda, muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui, tem muita coisa pra gente bater papo hoje aqui. Obrigada, primeiramente, muito obrigada pelo esse convite. Fiquei muito feliz em recebê-lo e estar aqui pra gente poder literalmente bater esse bate-papo de mulher. E é o que eu faço, né? Eu falo com mulher, eu falo pra mulher. E eu acho que, assim, aqui vai desenrolar muita coisa, porque quando duas mulheres estão na mesa, papo no que não falta. É isso, e é uma apresentadora oficial, então assim, hoje a gente inverteu os papéis, vamos ver como é que a gente vai. Literalmente! Eu falei nos bastidores, eu fiz uma mini gravação aqui, falei, gente, hoje eu tô na gravação do podcast, mas é um podcast totalmente diferente pra mim, porque não sou eu que vou fazer as perguntas, eu vou recebê-las. Hoje ela vai ser entrevistada, exatamente. Vamos ver se eu dou conta do recado. Mas vamos começar. Quem é você? Quem é a Amanda, além da apresentadora? Amanda, além da apresentadora e comunicadora, é a Amanda mulher, é a Amanda mãe, Amanda esposa, Amanda amiga. Amanda é uma menina sonhadora, que ainda tem muitos sonhos para conquistar. Olha. E eu falo que eu sou uma observadora de histórias, de mulheres, de pessoas. Isso é o que me atrai nas pessoas, saberem as histórias delas. E eu sei que elas têm tantas histórias de vida ou alguma coisa que vai impactar alguém. É por isso que me chamou a atenção hoje de estar à frente tocando esse programa que hoje é o Mulheres Pod, que a gente fala totalmente voltado para esse universo feminino. E se você puder apresentar o Mulheres Pod para o pessoal entender um pouco mais, obviamente que, né, entrem no canal e assistam. Claro, gente, acompanhem lá, @mulherespod.oficial. É um podcast voltado para o universo feminino. A gente fala bastante coisa ali, tem vários temas diversos. A gente acaba dando espaço para mulheres falarem da história delas. E eu tenho certeza que cada história ali tem algo a agregar na vida de alguém. Uhum. Eu sempre falo em vários episódios que a gente grava lá no Mulheres Pod que basta
uma palavra, uma fala, uma história para impactar a vida de uma pessoa. E se isso está acontecendo, se a gente está conseguindo impactar que seja uma pessoa através do que a gente faz, do nosso trabalho, pra mim já é uma, assim, eu já tô meio Já que é uma conquista. zerando, eu não falo zerar a vida de vez, mas tô meio que zerando. Tem algumas coisas ali do meu propósito que eu estou conseguindo fazer, realizar. Que legal. É muito legal. E assim, a gente percebe, né, quando tudo é feito com a alma, com o coração, as coisas são muito diferentes do que tá ali por obrigação, puramente, ou fazendo um projeto especial como esse. Que bom, parabéns. Obrigada. E a gente, do nosso lado aqui, do lado do Streaming Ladies, a gente super apoia, e é por isso que eu te trouxe aqui, porque eu acho que tem muita sinergia entre esses dois lugares que a gente tá e complementariedade. E aí, entrando um pouco agora sobre comunicação estratégica, me fala um pouco sobre a sua visão dentro de tudo que você escuta. Qual o papel da comunicação na construção da autoridade feminina hoje? Nossa, para mim a comunicação nessa construção de autoridade e posicionamento é o principal. Se você não tem uma boa comunicação, se você não consegue ter uma comunicação clara, assertiva, você não consegue passar aquilo que você tem de conhecimento, inclusive, você não consegue construir uma autoridade. E eu acho que a autoridade, ela está totalmente ligada, primeiro, à comunicação. Então, você tem uma boa comunicação, você consegue passar aquilo que você quer para a pessoa. Aí vem a sua autoridade, porque a pessoa confia naquilo que você está falando. Uhum. Você passa a confiança daquilo. E depois vem o posicionamento em sequência. Isso é inevitável. Né? Eu falo que é um trio. Os três andam juntos. Comunicação, autoridade e posicionamento. E se você tiver uma clareza de identidade, você consegue passar isso para a pessoa, ou consegue passar isso dentro desse posicionamento, e não tem erro, não tem como você não gerar uma boa comunicação. Então, assim, a construção da comunicação, ela tem que ter esses três pilares. E você está falando, enquanto você está falando, eu estou pensando aqui, né, traduzindo isso para o nosso mercado. Como é difícil uma mulher se posicionar dessa forma num mercado tão masculino. Mas você sabe que a gente fala assim, caramba, tem muitas mulheres à frente de muita coisa. Sim. A gente vê muita mulher evoluindo, progredindo, caminhando aí e adquirindo o sucesso máximo, inclusive. Mas ainda são poucas, por incrível que pareça. Aí você fala assim, nossa, mas eu sigo tanta mulher que fala. Às vezes, aquela que ela tá falando ali, ela nem tá falando e gerando autoridade suficiente. Então, porque elas não têm uma comunicação clara, porque elas não têm uma comunicação tem assertiva. Tem muito conhecimento, mas tem dificuldade de passar a informação. Isso. Claro. Então, isso atrapalha muito, acaba atrapalhando muito. Você citou agora que a gente tem um mercado dominante masculino. Sim. E temos mesmo. Eu já entrevistei, como eu entrevisto mulheres, então eu entrevisto muitas empresárias. Uhum. Muitas CEOs, já entrevistei muito também. E quando a gente toca nesse assunto, elas mesmas falam. Olha, eu sou CEO, eu sou empresária, eu sou diretora, mas ainda esse mercado é dominado pelo homem. E eu acredito que, assim, tem vários motivos por ser dominado pelo homem, mas um dos motivos é a própria mulher. Ela se sabota o tempo inteiro. Com certeza, a gente nasceu assim, a gente aprendeu assim, né? Então é muito difícil a gente quebrar essa barreira cultural e fazer diferente, né? Mas é muito legal também ver que tem muita mulher aí se posicionando e mandando muito bem. E acho que serve muito, né, de exemplo aí para nós e para todas as mulheres, principalmente do nosso mercado. E você acredita que a comunicação é uma habilidade que pode ser desenvolvida, ou você acha que está muito mais ligado ao perfil da pessoa? Não, eu acho que sim, tem pessoas que nascem com esse perfil, e não tem como. Tem pessoas que nascem, eu não falo que é um dom, mas eu falo que tem pessoas que nascem com uma habilidade melhor do que outras, porque elas conseguem aprender, às vezes, muito mais rápido, elas conseguem pegar, mas é totalmente treinável. Totalmente. Se você se dedicar, se você não desistir, eu vou te falar que entre falar que pessoas nascem com um pouco mais de habilidade do que a outra, tem pessoas que não nasceram com habilidade nenhuma e se comunicam muito melhor do que a pessoa que de fato tem
alguma coisa a mais aí para poder aprender mais rápido. Tem gente que treina tanto que é excelente, você nem imagina, você fala assim, caramba, essa pessoa nasceu com dom, às vezes ela não nasceu com dom, às vezes ela tinha uma vergonha enorme de falar, às vezes ela tinha uma trava interna com ela muito grande, porque acontece que pessoas têm muitas travas, e às vezes são coisas de crenças limitantes, alguma coisa que põe na cabeça, e acaba atrapalhando muito, mas é totalmente dominável. Não, e assim, tem a questão do treinamento, mas obviamente tem a questão do perfil, né? Tem gente que já nasce palestrando, mas tem a dificuldade de se impor também. Muitas vezes não é sobre subir num palco e fazer uma palestra, é sobre se posicionar numa reunião em que, né, você tem gente mais sênior do que você tem, né, muito mais homens do que mulheres na mesa, tem toda essa questão, né? É uma questão sensível ainda. É aquilo que eu falei, né? São crenças limitantes que acabam atrapalhando, autossabotagem, autocrítica. Eu acho que a gente se desfazer da gente mesmo já é o primeiro passo a você não conseguir avançar. Então, e você ter essas travas e você não conseguir evoluir. Eu acredito bloqueio, muito, né? Totalmente. Fora o que você falou, né? Cultural. Sim. Tem coisas que são culturais. E a gente tem que ir quebrando essas barreiras, saindo das bolhas. Porque essa parte cultural que vem coisas dos antepassados, imagina, uma mulher jamais normalmente a gente fala assim, mulher não fala, mulher escuta. E tem muitas que vieram com isso, inclusive, e vem com isso até hoje. E às vezes elas até trabalham, sabe? E até tentam atravessar isso, mas aí vem aquela coisa, uma coisa interna, uma trava, uma coisa que você não consegue controlar. Sim, foi como a gente aprendeu. Você não controla. Exatamente. Tá. E tem algum conselho que você escuta com frequência de mulheres que você entrevista quando o assunto é ganhar espaço e ser ouvida no mercado? Conselho. Nossa, o maior conselho que elas dão é isso, é não ter desistência. É sempre ter resiliência, é sempre perseverança, é você não se sabotar. Então você tem que estar fazendo o quê? Se controlando e treinando a sua mente todos os dias para não acontecer isso. Porque eu falo que o nosso maior inimigo é a nossa própria mente. Ela aprisiona, ela que põe a gente para baixo. Quando você pensa em um projeto, ou quando você pensa em fazer algo, você fala, caramba, será que vai dar certo? Ah, não, acho que vai dar errado. Se a gente já pensa assim, a probabilidade, às vezes, de dar errado é muito grande. Com certeza, é o nosso primeiro inimigo, né? Primeiro a gente tem que entrar de frente com a gente. Inimigo Passou é a gente essa primeiro, barreira, depois são outras pessoas aí no meio do caminho. Mas a gente é o nosso principal inimigo. E a gente tem que estar se vencendo todos os dias e a todo instante. Exatamente porque vem os pensamentos negativos, não tem como. A gente só tem que trocar eles pelos positivos. Quando você se pegar pensando numa coisa ruim que não vai dar certo, a gente tem que trocar esse pensamento por algo, não, vai dar certo sim, eu vou tentar, e se eu não tentar, eu nunca vou saber se iria dar certo. Com certeza. Não, e tem aí tantos projetos, tantas coisas novas que mulheres estão fazendo e que se não tentassem, não dessem a cara a tapa, né, não ia pra frente. E não ia existir. Sim. Tantos projetos lindos e maravilhosos que, sim, tem mulheres à frente, na linha de frente disso. Exatamente. E agora falando um pouco sobre a autoridade feminina, na sua visão, qual é a diferença entre autoridade e visibilidade? É uma pergunta boa, porque as pessoas acham que quando você está visível, você já gera autoridade. E não é, são coisas diferentes. Eu falo que duas coisas andam juntas, mas sozinhas não dá. Então, visibilidade é quando a pessoa só te vê, quando você é visto. E autoridade tá junto com a influência, que nada mais é do que quando você fala, você gera confiança, você gera a confiança na pessoa, então a pessoa está confiando em você. Então você está gerando autoridade naquilo que você está falando, porque ela sabe que aquilo que você está falando é verídico, é uma verdade, e aí tem a influência, que é quando você consegue influenciar, impactar aquela pessoa com a sua fala.
Então, é uma coisa que tem que andar em conjunto também. Nada você consegue andar sozinha. Só ter visibilidade não é o suficiente. Só ter a influência não é o suficiente. Você tem que ser visível, influente e autoritária. São complementares, com Exatamente. certeza. Com certeza. E quando você conversa com essas mulheres líderes que você falou que entrevista, que tipo de padrão de mentalidade e comportamento elas têm? Elas têm um padrão repetitivo, que é a perseverança. Você vê que elas têm garra. São guerreiras. Elas não esperam... Uma coisa legal, elas não esperam estar prontas. Olha. Isso aqui não tá pronto ainda, eu não vou. Não, elas não esperam estar 100% prontas, porque nunca ninguém vai estar 100% pronto pra nada. Então elas têm isso na mente delas. O que elas fazem? Elas vão. Eu tô 20% pronta. É nesses 20% que eu vou construir o restante, tentar construir o restante. Então elas vão com medo mesmo, elas passam por cima disso. Para elas não. Outra coisa legal também na mente delas, dessas empresárias que já atingiram um sucesso, elas não têm medo do erro. Isso é muito legal. Elas não têm medo do erro. Elas falam assim, eu não tenho medo. Porque errar é uma coisa que não gera um fracasso. Errar não é um fracasso. Errar é aprendizado. Errar é um aprendizado, é uma construção. Vai me trazer tantas coisas boas, às vezes um erro. Eu conversei com uma mulher empresária e ela falou assim, eu quebrei 5 vezes e só acertei na sexta. Mas o erro das 5 me fizeram chegar agora, nessa sexta vez, e eu consigo liderar, eu tô conseguindo vender, e realmente é um sucesso, a marca dela é um sucesso. Não, e é isso, são steps, né? É um processo. Eu falo Sim. que tudo na vida é um processo. Sim. A gente tem que passar por ele. Eu falo que só não passa por ele quem herda. Quem é herdeiro. Quem é herdeiro não passa pelo processo. E olha lá. Porque a gente tem um exemplo muito aí na internet, que fala muito, que mostra muito, que é o João Lodib e o filho dele, que ele carrega o filho dele. Uhum. Pode ser que o filho dele tenha pulado alguns tipos de processo pra estar assim nesse avanço com ele, né, que hoje que é a indústria deles, pode ser. E faz parte, porque ele já nasceu herdeiro. Claro. Mas você vê que ele trabalha junto, ele passa por processos ali também. E para eles conquistarem o que eles estão hoje, eles tiveram que dar muita cara ali para bater na internet. Que é aquilo que a gente fala sobre posicionamento. Quando começou a se posicionar e gerar autoridade com a comunicação que eles têm, que a comunicação deles não vamos falar perfeito, porque ninguém é perfeito, mas é quase chegando ali. Olha só o boom que eles deram na indústria. Não, e é isso, né? A autoridade também se conquista com experiência. É importante passar por todos os níveis do processo, subir cada degrau, né? Com certeza. Tudo tá amarrado no final. Sim, senão você nem entende. Para você fica muito, muito fácil algumas coisas quando você pula etapas. Sim. E no geral, assim, de todos os mercados que você participou, né, nessas entrevistas, você percebe uma mudança na presença no protagonismo feminino? Não, mudança temos. A gente já sabe que temos mudança nesse protagonismo, mas muitas colocam ainda no lugar de personagem. Muitas. Exatamente por aquilo que a gente falou agora no começo. Por uma autocrítica, uma autossabotagem, elas acham que não são o suficiente. O que eu vejo de mulheres competentes, inteligentes, ainda não conseguindo se posicionar, mas é pelo medo. Sim. É pelo medo. Por isso que eu falo, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque aí você vai conseguir chegar em algum lugar. Porque se você ficar com medo e você recuar, pra que lugar que você vai? Você não construiu nada. Você não construiu nada. Passou uma vida e não construiu então, esse protagonismo tá, sim, mais visível, mas a gente ainda tá se arrastando. Eu acho que a mulher tá se arrastando. Saiu um estudo recente do LinkedIn, não sei se você viu, que foi levantado que a liderança feminina no mundo inteiro lidera em 36%. Olha! É muito pouco. No mundo, a gente tá falando de 36% do mundo todo. Mas olha, já é um bom número. É um bom número, mas a gente poderia, em pleno século XXI, em 2026, a gente poderia estar um pouquinho mais além. Ah, com certeza. Mas eu acho também, assim, a gente enxerga mulheres estudando, indo atrás, né,
Tem um investimento, eu percebo, muito maior na carreira feminina do que na carreira masculina. Porque o homem já tem essa impressão de que ele conquistou. E a mulher tem que correr atrás para conquistar, ela tem que se provar, ela tem que mostrar. Então eu acho que né, essa garra que a mulher tem tá vindo com força. E esses números eles estão crescendo. Não, então, e vão crescer. Sim. Isso é inevitável. Vão crescer. Quando eu digo que a gente podia estar mais adiante, é porque eu vejo muitas mulheres à frente de muita coisa, mas eu acredito que o apoio feminino, que tanto é falado, pouco é praticado. É verdade. Então, é muito bonito você fazer eventos, você fazer comunidades e você pregar que você precisa ajudar, que você precisa estar ali, que você precisa estender a mão, mas quando você literalmente vai fazer isso, você precisa disso, você não tem isso, você não tem esse retorno. É verdade. Então, é muito oba-oba, é muita festa e pouca... Mas a realidade é diferente. É muito diferente. Eu sinto, eu vou te falar que eu mesma, Amanda, sinto muito na pele. Sim. Eu sinto muito isso, porque imagina, eu trabalho com mulheres, eu falo com mulheres, eu tô no meio de mulheres o tempo inteiro. Eu participo de milhares de eventos, eu estou junto com um monte de gente, principalmente desse mundo de network e conexão. E você escuta tanta coisa, você fica até, como é que eu digo? Você se sente abraçada num evento desse, mas quando você sai dali... O abraço foi literalmente somente ali. Acabou. Você não tem mais abraço de ninguém. Você não tem abraço, você... Às vezes nem resposta você tem. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que atrapalha muito a evolução da mulher. Porque quando a mulher entender que a evolução dela depende dessa parte coletiva real, aí sim a gente vai conseguir conseguir escalando um pouco mais aí essa porcentagem. Mas eu acho que a gente tá no caminho. Não, isso. Estamos. É uma mudança cultural. E assim, não é generalizando, tá? Porque tem mulheres fantásticas que literalmente fazem isso acontecer. Sim, com certeza. E agora vamos falar um pouco sobre os bastidores do Mulheres Pod. Conta, primeiro de tudo aqui, ó, saindo do roteiro completamente. Traz pra gente umas curiosidades, alguma coisa que acontece que é muito interessante você dividir com a gente, que dá pra fazer um paralelo aqui com o nosso mercado. O que acontece... Gente, vocês acreditam que o podcast ele flui tão bem que não acontece nada que a gente possa falar que seja cômico ou engraçado? O que é interessante do Mulheres Pod... Pode ser interessante, não precisa ser engraçado. É interessante. O que é interessante de Mulheres Pod é porque assim, a gente abrange temas. A gente diversifica muito assuntos. Então, eu entrevisto desde a vidente, a empresária, a dona de casa ou a mulher que fala sobre a amamentação. Olha que legal. Então, assim, é muita coisa. Pra mim, na minha visão, o que é mais interessante no podcast é que eu aprendo constantemente. Eu falo que é minha escola e minha terapia o podcast, porque além de você estar conversando com mulheres, entendendo a história delas, e vou te falar que tem histórias ali... que te impactam. Por quê? Porque se assemelha com o que você passou. Ou o que você tá passando. Sim. Porque, por exemplo, pra mim o caminho nunca foi fácil. E não é fácil até hoje. E aí às vezes a gente acha que só com a gente acontece isso. E você conversando com outras mulheres e vendo a história delas, você fala, gente, não sou só eu, não tô sozinha. E quando você não se sente sozinha, você acaba se impactando com aquela história. Não, existe uma empatia ali, né? Com certeza. E tem alguma história que te marcou? Dessas? História... Não, se eu falar que tem alguma história específica, pontual, não tem nenhuma... Porque todas elas eu carrego alguma coisa pra mim. Todas elas eu aprendo algo interessante. Nem que for numa fala, numa palavra, num jeito que ela coloca ali. Então, assim, pontual e algo que me surpreendeu, não. Mas eu digo que cada uma delas me trouxe algo. Então, cada uma delas me marcou de alguma forma, assim. E eu carrego isso muito comigo. Eu falo que cada história que eu escuto, eu falei que é um livro dentro de mim. Eu já tenho um livro dentro de mim. Não, com certeza. Você pode escrever um livro hoje, porque imagina o tanto de assunto que você não ouve. Fora o que eu aprendo, porque eu falo assim. Eu entrevisto muito médicos também. Muito. E eu amo a área da saúde. Eu já fiz nutrição. Tá.
Eu já fiz nutrição também, foi minha primeira opção, minha primeira escolha foi nutrição, que foi a primeira coisa que eu fiz. Depois eu fiz RH e depois eu fui pra área da comunicação. Então, olha, é assim, uma mistura de então coisas. Sua vida é assim, né? Exatamente. Então, pra você ver como que eu gosto, como eu sou interessada literalmente nas coisas. Então, e pra mim, voltando na área da saúde, eu amo. Então, assim, eu sento ali, eu aprendo. Minha amiga, minha co-host, minha colega que apresenta o podcast O Mulheres Pode Comigo, que é a Ana, ela brinca às vezes comigo que a gente tá conversando e ela é médica. Ela é ginecologista obstetra, ela é médica também. E às vezes a gente tá batendo um papo, conversando, aí eu falo, sei lá, eu comento alguma coisa com ela, eu pergunto, e a gente debate, e ela... Amanda, você é quase uma médica, só tá faltando diploma, porque eu acabo aprendendo muito, eu tenho facilidade por gostar do assunto. É, interesse, com certeza. E tem algum tema entre elas que são mais desafiadores e sempre aparecem, assim, no geral? Dificuldade das mulheres, alguma imposição? Não, a dificuldade é apoio, essa parte Esse do apoio feminino. Você me contou. Não sou só eu que sinto essa dificuldade, várias outras sentem, então isso é uma coisa que aparece bastante. Mas o que aparece bastante, porque sim, o que acontece é que eu entrevisto muitas empresárias que já estão num nível acima, já conquistaram muitas coisas, elas já atingiram o nível do sucesso. Então, a maioria das histórias são o que aconteceu, qual é o processo que elas passaram e como que elas conseguiram estar nesse nível. Então, isso é o que aparece mais pra mim. Então, elas vão contando essa história, essa jornada delas. E é uma coisa que aparece bastante lá pra gente, lá no Mulheres Pode. Legal. Nossa, eu imagino que você deva ouvir de tudo mesmo. Nossa, gente, eu escuto de tudo. Eu falei que eu diversifico o tema, né? Eu entrevisto até evidente. Então, você não imagina o que eu realmente não escuto. Sim, não, tô pensando lá de cá, entrevistadora, né? Você tem que ter uma bagagem pra poder entrevistar, né? Não, e isso é uma coisa legal. Uma outra coisa legal que, como eu falei, eu sou interessada. Eu gosto de ir atrás, eu gosto de saber. Eu tenho assuntos diversificados. Como é que eu converso com você de um assunto que não é da minha área, que eu não conheço? Exato. Então, eu tenho que estudar a pessoa, literalmente, antes de entrevistar ela. Com certeza. Que eu vejo que tem alguns que não fazem isso. E aí ficam perdidos na entrevista. Olha só como já tá englobando aí a comunicação, posicionamento e autoridade nesse tipo de entrevista. É verdade, é verdade. Gente, tudo que a gente vai falar tá envolvido com comunicação, posicionamento e autoridade. Não tem como a gente sair disso. Com certeza, de um lado ou do outro. E me conta uma coisa, tem alguma mulher que te inspira ou algumas mulheres que te inspiraram daí de anos de carreira tua? Há várias. Não Você só pode uma. citar, enfim, alguma, pode dar uma referência? Eu tenho pode várias. Ser mãe, assim, eu sempre faço essa pergunta, né, para as minhas entrevistadas e já ouvi, né, pessoas da família, mãe, irmã, tia, já ouvi chefes, já ouvi alguém que marcou, enfim, em algum encontro, não sei, ou uma atriz, de repente. Nossa, acho que nome específico... Pra falar aqui é difícil resgatar. E eu não sou tão boa pra nome de pessoas assim na internet, não, viu? Embora eu grave alguém muito que bem. Te inspire. Mas, assim, várias pessoas, e principalmente nesse mercado da área da comunicação, me inspiram, sabe? Eu tenho várias. É que eu vejo várias, eu vejo um pouquinho de cada uma. E tento unir uma coisa que, dentro da minha visão, é o que eu gosto, é o que me identifico, é o que eu quero pra mim, é o que eu quero seguir. E tá dentro dos meus valores. Porque também tem isso. Às vezes, você me inspira, mas tem algumas coisas que você faz que não tá dentro dos meus valores. E eu não ultrapasso nada que é acima, nada que vai além disso. Uhum. Porque eu tenho uma crença, eu acredito em algo. E eu sigo exatamente dentro desse propósito. Então, assim, pra te falar um nome, é difícil. Mas, assim, é óbvio, você falou que serve até família. Eu acho que a mãe da gente sempre é uma inspiração. Porque minha mãe foi uma mulher também que trabalhou fora. Uma mulher que teve 3 filhos. E eu lembro de quando era pequena, ela trabalhando fora, ela tentando dar do bom e do melhor. E, enfim, eu acho que isso também é uma inspiração. De eu ter tido uma presença dessa tão feminina dentro de casa.
Sim, e você tem uma filha. E eu tenho uma filha. De 12 anos, e eu imagino que você também queira ser inspiração pra ela, Com certeza, né? Ela, imagina, ela veio trabalhando, ela veio fazendo coisa, e eu tento passar isso pra ela. Outra coisa que eu falo que é bacana também é a gente tentar passar. Por exemplo, eu já tenho um certo conhecimento de várias coisas dentro do universo feminino. E tentar começar a passar pra ela agora. Porque se eu conseguir passar coisas pra ela neste momento, que é o momento que ela tá se conhecendo, que ela tá se descobrindo e saber o que ela quer ser, talvez eu consiga otimizar mais o tempo dela. Porque eu falo que eu tô vendo uma meninada de 20, 25 anos que estão totalmente perdidas. E as mães não estão ajudando e não estão dando referência para elas. Tem mães perdidas também nessa história toda, né? E acredito que isso, assim, essa geração já não tá muito fácil. Se você acabar não dando a informação que eles precisam, eles vão patinar mais ainda. Com certeza. Porque eles não têm a mesma garra que a gente tem. Porque eles não passaram as necessidades que a gente passou, né? É uma geração que tem as coisas, né, de forma mais fácil. Óbvio que a gente está falando, né, de uma restrição aqui, de uma bolha, mas assim, comparando a nossa geração, a geração dos nossos pais com a geração atual, tudo vem mais fácil, tá tudo pronto, tá tudo feito, né? Você sabe que isso me remete, eu fiz uma entrevista com uma líder no mercado, ela é maravilhosa, inclusive ela fala muito bem, que é a Érica Linhares. E aí na entrevista a gente pergunta, nossa, mas por que essa geração tá tão difícil? E ela falou uma coisa tão legal que fez a gente refletir aquele dia. Que quando acabou o episódio, inclusive eu e a minha co-host falou, caramba, né? A gente só critica, mas não para pra pensar o porquê. E aí ela fala, essa geração tá difícil, mas cada geração teve algo difícil. Um desafio. Só que essa geração tá desse jeito que a gente descreve, que a gente tanto vê e fala, por culpa nossa. Essa geração é quem? Essa geração, por exemplo, é minha filha. Sim. Mas eu poupei ela de tanta coisa que minha mãe não me poupou. Eu protegeu. Eu fiz essa proteção, porque a gente faz uma proteção máxima. Nossa, não pode sair, nossa, não pode fazer isso. Não tinha isso. Na minha época, por exemplo, não tinha. Eu ia pra escola, pegava ônibus. Hoje minha filha não pode pegar. Tudo bem que tem as suas exceções, porque as coisas mudaram bastante em relação à segurança. Sim. Isso é inquestionável. Mas a gente prende demais. Então, se hoje for pra ela atravessar a rua, eu falo, nossa, não, meu Deus, ela não sabe, ela tem 12 anos, mas eu acho que ela não sabe atravessar a rua. Ai, mas a gente entra num papo de mãe enlouquecedor, né? Porque assim, eu sempre brinco com as minhas amigas, eu acho que a gente sempre vai acabar sendo falado na terapia dos nossos filhos, independente se a gente erra ou se a gente acerta, porque as nossas mães e nós como mães, estamos aqui sempre tentando acertar. E a gente vai falhar, e a gente vai errar no meio do caminho, mas assim, é inevitável, né, isso vai ter consequência, a consequência pode ser positiva ou negativa. Super proteger, pra gente é bom, pra gente nos traz conforto. Mas pra eles não é bom. É necessário, mas às vezes pra eles não é bom. Não é bom. E essa falta de proteção, que talvez foi o que a nossa geração enfrentou, também pra gente, de certa forma, não era bom, mas hoje amadurecemos muito mais rápido, né? A gente não tem tanta fragilidade, então tem esses aspectos. Eu acho que a gente sempre vai acabar... Mas aí sendo culpada. É uma geração, e olha só, é uma geração que sempre quer dar o melhor pra próxima geração. Então, o que eu não tive, eu quero dar pro meu filho. É isso. Só que o que eu dou pra ele, que eu não tive... É muita coisa, e a gente não enxerga isso. E não é sobre nós, né? É sobre eles. É sobre eles. A gente eles. transfere, né? É que eu não tive, então porque eu não tive, eu tive que conquistar pra passar pra ela. Mas eu também não perguntei se ela queria isso, eu só dei. E ela simplesmente aceitou, e hoje é o que ela tem. É a referência que ela tem, que foi o que eu dei. Então ela falou uma coisa muito legal, que me pegou e me fez parar pra refletir e pra pensar que literalmente, essa geração tá difícil? Tá. Mas a gente contribuiu muito para eles estarem dessa forma. Sem dúvidas, sem dúvidas. E Amanda, a gente tá chegando ao fim, mas eu
assim, compilando tudo que você me falou, né? De comunicação, de liderança, de passar esse ensinamento para frente, de todas as histórias que você ouviu, que conselho você daria para uma mulher que quer se posicionar mais nesse mercado nosso de streaming? Bom, meu conselho é: parem de se autocriticar. Parem de auto-sabotar. Eu falo que eu vou repetir todas as vezes e em tudo que eu for falar, que esse é o maior mal. Esse é o pior que a gente pode ter com a gente. Você tá com medo? Você não tem certeza? Vai com medo mesmo. Vai com incerteza mesmo. Você só vai saber se vai dar certo se você tentar. Se você chegar lá. Eu falo, não adianta. Eu falo, assim, não tem como. É inquestionável. Eu falo que em primeiríssimo lugar a gente tá sempre... a gente tem que se desafiar. Se desafie. Vai. Se você domina o assunto, se você domina o que você fala, não tem por que ter medo, ou, enfim, não tem por que você não tentar, tá? Uma boa comunicação gera um bom posicionamento, que gera uma boa autoridade. Os três sempre andam junto, e se você tiver isso em mente, você vai conseguir chegar lá. Como a gente falou lá no começo do episódio, a comunicação e o que anda junto restante é treinável. Então você consegue. Todo mundo é capaz. Todo mundo pode chegar lá. E eu vou te falar outra dica para vocês. Se amem no volume máximo. Porque vocês é o amor da vida de vocês. Nós somos o amor da nossa vida. Se a gente tiver isso na nossa cabeça, a gente vai em frente sem precisar se validar para alguém, sem precisar que você não vai ter medo de críticas de ninguém, porque críticas só são boas de pessoas que construíram alguma coisa. As que não construíram não são críticas, são coisas delas internas com elas mesmas. Olha só, que profundo. É isso aí, mulherada. Bora pra frente. Já vamos começar todos os projetos que estão engavetados. É isso, gente. O que tem muita mulher ali. Tem muita mulher à frente de muita coisa, de podcast, assim como esse, por exemplo. Um podcast aqui, ó, de bate-papo de mulher. Exatamente. E assim, hoje a quantidade de conteúdo que existe, né? Se a gente procurar e se a gente se interessar, nossa, tem muita informação nas nossas mãos. Com certeza. Amanda, muito obrigada. Foi um papo muito gostoso. Imagina, eu também, sabe, antes da gente encerrar, diga. Eu queria só parabenizar vocês pelo incentivo aí da comunidade e movimento que vocês fazem da Streaming Layers. Porque eu acho que isso é uma coisa bacana, principalmente na área de vocês que ainda tem uma dominação maior masculina e as mulheres já tomando essa consciência e se unindo para poder ir adiante. E é isso que eu falo, se unam. Dê a mão uma para outra, porque sozinhas não somos ninguém, a gente não é ninguém sozinho, a gente precisa sempre de alguém. Então, é isso. Juntos somos mais fortes e sozinhas não somos ninguém. É isso, e trazemos visibilidade para essas mulheres, né? E, obviamente, influenciadas por mulheres tão relevantes que a gente traz aqui. Então, muito obrigada por ter participado aí conosco. A comunidade de vocês. Aproveito para agradecer a CrossHost, nosso grande parceiro que está aqui com a gente desde o início. Agradecer a Abbots e até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada.